Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Você está aqui no Só da Setorista, o canal da informação sem invenção. Pessoal, hoje a gente vai abordar um pouquinho, né? Como vocês puderam ver, a volta do Luan Pérez. Teve aí uma lesão do Luan Pérez, que foi abordada na coletiva por ele mesmo, depois da pergunta de um colega, né? E a gente vai abordar um pouquinho sobre isso. Porque teve uma curiosidade ali, não muito agradável, mas foi uma coletiva muito legal, muito interessante. E vamos falar também da seleção brasileira que teve uma péssima atuação frente ao Paraguai. O Dorival já sentindo aí como é que é perder, né, a primeira derrota dele. Aqui ao meu lado o Dr. Danilo Reis, que vai esclarecer para vocês sobre o Luan Pérez também. E para fechar, a gente vai falar aí do próximo jogo do Santos e América na Vila, tá? E vamos lá então, pessoal, bora pro vídeo? É isso aí, pessoal, direto aqui da Santos Clinic, a clínica do meu doutor preferido, doutor Danilo Reis, claro, né, dando a sua contribuição aqui como convidado fixo, como eu já havia falado para vocês. Aqui, pessoal, vou até deixar um recadinho básico de começo. Vocês não vão ver a gente pedindo Pix assim, deliberadamente, tá? A não ser que seja algo realmente necessário, entendeu? Mas não para nós, não para nos sustentar aqui no canal, porque a gente está fazendo um jornalismo totalmente independente, puxando aí o bordão do meu querido colega Ricardo Feltrin, a quem eu admiro bastante. E é exatamente isso. Aqui é jornalismo independente, tá, pessoal? Então, bora para os assuntos. Bem-vindo, Luan Pérez. Olha aí. Só que eu vou falar uma coisa, hein, doutor? Esse negócio de campeão no primeiro turno é ô balela, né? O pessoal não tem mais o que fazer, não? E agora, né? Mas o Sport empatou ontem, né? Se não me engano. Empatou. Empatou em 1-1 e o Santos foi campeão simbólico do primeiro turno. Isso significa alguma coisa? Se pensar nas estatísticas, sim. Quer dizer que o Santos vai subir, que o Santos vai ser campeão? Não necessariamente. Tem que mostrar mais bola, né? O jogo de domingo vai ser a grande prova para o Santos. Vai ser aquele clima de vingança, né? Por causa daquele jogo do primeiro turno. Vamos ver como é que vai ser, né? Domingo, 4 horas da tarde. Então, vamos ver, torcer. E é previsão de clima bom, né? Clima Domingo? de sol, né? Não sei. Previsão de clima de sol, sim. Que bom. É, Imagina uma lua dessa que nem tá hoje naquele jogo de domingo. Vai ser legal, Vila lotada. vai sim. Vai ser interessante. Interessante pro torcedor, né? Que espera sempre tempo bom, que em dia de chuva não é fácil, né? Você tá na arquibancada, pegar uma chuva e tudo mais. Mas, pessoal, Luan Pérez está de volta. Um zagueiro que teve uma passagem pela Turquia, pelo Fenerbahçe, mas antes disso foi para o Bruges, da Bélgica, onde ele mesmo disse que foram tempos difíceis, né? Como sabe, a Bélgica é um país realmente muito mais gelado do que o nosso, um clima totalmente diferente, enquanto aqui é tropical, lá é um frio mais intenso, né? E o Luan Pérez não teve uma boa passagem pelo Bruges. Tanto pro Ele. Santos, na verdade, né, que ele jogou lá. Aí depois que ele veio pro Santos, não foi? Não, foi depois. Foi depois Foi, também? foi. É, Então não foi uma boa passagem, né, pelo Bruges. Depois ele teve um contrato com o Fenerbahçe, né, na Turquia, onde ele teve uma lesão que ele comentou nessa coletiva de hoje, né. Depois eu vejo se eu consigo achar um trechinho aí dele falando, né, respondendo essa questão, né, onde absurdamente, né, para nós da imprensa, por isso que eu estou aqui também com o Dr. Danilo hoje, ele disse que o diagnóstico na Turquia foi dado de forma completamente errada, né? Ah, onde ele teve, né, um choque contra a trave, bateu a perna na trave, e nesse choque, provavelmente nessa corrida, ele deu uma esticada na tíbia, né, e teve um LCP, É uma lesão no LCP. uma lesão no LCP. E lá havia diagnosticado como LCA. Só que o Luan Pérez hoje deixou claro e falou: nunca tive lesão do LCA, né? Inclusive, dando essa explicação,
ele ainda colocou, né, que foi orientado a não fazer uma cirurgia no local, né, doutor? Porque ele disse que há casos em que não é necessário operar nesse tipo de lesão, vamos dizer assim. Sim, então, tem uma grande questão aí, em questão de cirurgia de ligamento. Alguns médicos, depende muito de médico para outro, né? Optam pelo tratamento conservador. No caso, por exemplo, tanto do LCP como LCA ou qualquer outro ligamento, quando ele rompe parcialmente, eles tentam, através de tratamento conservador, principalmente com a fisioterapia, ver se esse ligamento se cola, podemos dizer assim. Porque o rompimento parcial tem como fazer assim. O total que não tem outra solução. Então, a lesão dele, ele especificou se foi parcial ou total, porque chegou a fazer cirurgia? Ele fez depois. Ele chegou a fazer Ele cirurgia. fez depois. Então, ou provavelmente eles tentaram um conservador e não deu jeito, Não deu ou jeito. não deu jeito. Ah, É. tá. Então eles optaram pela opção não cirúrgica, no caso. Ok, deve ter sido parcial, então. E isso é um ótimo sinal para o Santos. Por quê? Por mais que ele tenha operado e foi parcial, a recuperação é mais fácil. Ainda mais sendo LCP, o LCP, diferente do LCA, o LCP ele ocorre mais a lesão que eu chamo de trauma. Eu estava até explicando para o Rafa antes desse vídeo. O LCP é mais pro trauma direto. O que é o trauma direto? Como a gente toma uma pancada, sabe? A gente bate em algum lugar, essas coisas. E o LCA é pro trauma indireto, ou seja, a pessoa quando se lesiona sozinha, por exemplo, o joelho vira, essas coisas. Então, no caso que nem o Rafa estava explicando, ele deu uma pancada na trave, né, que tu falou? Na trave. Então, é justamente por isso que ele lesionou o LCP. Me surpreende muito na Turquia, eu não sei se a medicina lá é super avançada que nem aqui no Brasil, mas um erro desse é grotesco. Pô, você não saber diferenciar um LCP do LCA, pô, primeiro que um é anterior, outro é posterior. Então, quando você olha um raio-x, uma ressonância, dá pra ver a diferença, é muito nítido. Então, me surpreende muito esse erro mesmo. E menos mal que foi ruptura parcial. Tanto que ele vai ser relacionado para domingo. Então, é sinal de como a recuperação dele foi boa. Então, doutor, é exatamente isso. E ainda colocando, né, uma observação que ele mesmo fez também na coletiva, ele se machucou, né, mas depois ele passou 3, 4 meses se recuperando e voltou. Chegou a voltar a campo. Foi aí que ele sentiu, De novo. né, ele sentiu a dor, né, ele falou, não vou ficar jogando com dor. E aí ele se reuniu até com os médicos brasileiros e tal, né, pedindo opiniões e tal, e aí sim ele foi para cirurgia. Ah, tá. Então, se Aí for sim tratamento ele foi para conservador, ele voltou a cirurgia. jogar. Exatamente, exatamente, né? E é um risco isso. Ele poderia ter sido total rompimento e poderia piorar a situação dele e a recuperação ser mais lenta. Pois é. Então essa foi a entrevista coletiva do Luan Pérez, depois teve o momento fofura, né? Foi a filha dele que roubou a cena ali, que chegou um pouquinho depois na coletiva, a filhinha pequena dele, aonde ele também ele teve a criança lá na Turquia, né? A criança nasceu na Turquia e tal. E hoje ele tá aqui de volta agora, né, para jogar pelo Santos. Agora já recuperado, ele se diz bem, tá se sentindo Baita bem. jogador, viu? Um baita jogador, né? Baita zagueiro. É aquele zagueiro que faz o lado esquerdo e ele tem uma. Pelo menos na época, eu não assisti nele na Turquia, nem no Olympique de Marselha com São Paulo, mas eu lembro ele do Santos. Tudo bem que ele, quando ele estava no Santos, ele tinha 26 anos. E agora ele tá com 30. Isso faz uma diferença, né? Ainda mais para zagueiro. Mas o que eu lembro do Luan Pérez, por exemplo, era ele fazia muita lateral esquerda na época do São Paulo. Ele tinha uma saída de bola sensacional. Às vezes tem muitos gols do Santos naquela época que é ele tocando pro cara fazer o gol. Ele parecia um meia à esquerda, não um zagueiro pelo lado esquerdo. Então, isso vai dar opções pro Carille para jogar com 3 zagueiros, mudar a formação, que é o que todo torcedor pede. Acredito que ele vai mudar? Não. Mas é uma sugestão de um torcedor. Então dá opções para ele, né? O Luan Pérez é um baita de um zagueiro, foi uma baita contratação. E sim, ele preferiu o Santos, né? Ele teve outras opções, e o projeto do Santos de 4 anos de contrato fez ele vir para cá também. Além de gostar do clube, né? E outra, jogar uma Série B a gente sabe que não é fácil, não é todo jogador que topa, né? E ele topou. Não só topou, como vai ter um contrato de 3 anos. Um contrato de 3 ou 4? Três? três Achei que temporadas. fosse 4. Não, 3 temporadas, Na verdade, 3 anos e meio, né? Até dezembro de 2027, não é? 27. Ah, então 3 anos e É. meio, tá certo. Aqui a gente faz a conta na hora, pessoal. Aqui não liga não, que a gente é assim mesmo. Tá? Então, o Luan Pérez está voltando, aí de repente fazendo uma dupla até com o Gil, né? Quem sabe? Ou fazer um trio ali com o Gil e o Jair, né? Sendo Sempre jogando na polivalente. sobra. Ele é polivalente, ele pode Sim. atuar pela lateral também. Pelo que ele Sim. falou hoje na coletiva, né?
O Carille, ele tá com uma grande chance, porque assim, a gente sabe como o Carille é um técnico ultra conservador, né? Isso, pelo amor de Deus, para a história do Santos Futebol Clube é até um desrespeito. Mas é o que a gente tem, né? Infelizmente. Então, por exemplo, se ele jogar com três zagueiros, ele pode jogar com o Gil na sobra e pode jogar com o Souza e o Sherman. O Souza e o Sherman são aqueles laterais que avançam muito. A partir do momento que o esquema de três zagueiros, os laterais eles viram meias e o time fica mais protegido. Pô, o Luan Pérez é um zagueiro internacional. O Gil, pela experiência, o Jair com a saída de bola boa, dá para mudar a formação. O Carlinhos dava desculpa que não tinha jogador. Agora ele tem. Vai fazer isso? Não sei. Espero que sim. Porque vai dar opções. E outra, eu adoro o Escobar. O Escobar é muito voluntarioso. Mas se a gente tem um lateral esquerdo que nem o Souza, que joga muita bola, imagine fazendo aquela dobradinha ali, o Luan Pérez com a saída de bola e o Souza buscando para infiltrar e atuando como um meia. Pô, o time vai melhorar. Porque essa mesmice de 4-3-3 já deu, né? Já deu. E, doutor, você também me deu mais uma brecha. É, essa coisa da formação realmente ela já está desgastada, né, seu Carille? Tá difícil, né? Tem que mudar um pouquinho. E pode agora haver essa mudança, até porque o Luan Pérez pode também jogar na lateral, né? E o Luan Pérez, também na coletiva hoje, chegou e falou que conversou já com o Fábio Carille, foi chamado na sala do Fábio, né, do técnico, e disse que tá bem, que se sente bem, mas ele falou uma frase, pessoal, que tem muito efeito, muito sentido, né? Ele tá sem ritmo, tá um pouquinho sem ritmo de jogo, né? Normal, né? Mas ritmo de jogo só se adquire Jogando. jogando, não entende? Então, assim, ele foi bem enfático nisso. Pode ser, pode ser. Eu acho muito difícil ele ser relacionado para esse jogo contra o América, mas nada é impossível, né? Pelo menos para estar no banco de reservas ali, eu acho que a presença dele já faria uma grande diferença ali, né, Sim, doutor? então, tem um grande detalhe aí, né, Rafa? O Carille, ele é ultra conservador, né? Até na hora de colocar o cara para ser relacionado. Então, vindo do Carille, eu não duvido que o Luan Pérez fique de fora. E voltando a falar da formação, até pelo Luan Pérez estar sem ritmo, é interessante que quando o Luan Pérez estrear, primeiro, eu não estrearia com o Luan Pérez de reserva, tá? Mas tem o Fábio Carille e sabemos como é que funciona. Mas quando o Luan Pérez estrear, eu jogaria com três zagueiros. Para dar uma proteção, porque zagueiro sem ritmo é perigoso também. Claro que o Luan Pérez tem todo um perfil técnico que isso colabora para ele jogar bem. Mas por estar sem ritmo, é bom ele entrar com três zagueiros. Porque, por exemplo, pode jogar Luan Pérez e Gil ou Jair e o negócio andar assim, mas para dar uma proteção maior, eu acho melhor. Acho de bom agrado, podemos dizer assim, né? Vamos ver o que o cara ele vai fazer. Assim, os jogadores ele tem, todos os jogadores estão à disposição, tirando o João Paulo e o Aderlan que estão machucados, tem todo mundo. Então, cara, ele não tem mais desculpa para não mudar a formação, pelo amor de Deus. É isso aí, doutor. Vamos ver o que vai acontecer para esse jogo, até porque, ah, além do jogo da seleção, né, principal, seleção profissional, nós tivemos também um amistoso internacional da seleção sub-20, né, onde estava o Sherman, que o Sherman tinha sido convocado pelo Ramon Menezes e assim foi utilizado na lateral direita. Inclusive vinha fazendo uma boa apresentação quando aos 28 minutos do segundo tempo sentiu novamente um tornozelo, se não me engano, tornozelo esquerdo, Ele tá com desconforto que há um tempinho. ele já teve isso, né? Sim. O senhor acha que pode ser uma preocupação para de repente ser um desfalque ali de última hora pro Carilli? Eu, como torcedor, eu espero que não, porque senão vai jogar o Rainer, né? Pelo amor de Deus. E pensando na questão física do jogador, tornozelo tem alguns tipos de lesão, não vou dizer lesão, mas alguns tipos de problema em algumas articulações, como o tornozelo, por exemplo, que alguns jogadores, mesmo com dor ou algum comprometimento ali que não seja ligamentar, principalmente, for mais articulação em si, eles jogam com uma espécie de uma bota que eles conseguem jogar, limita um pouco dos movimentos, claro, mas evita dele ter dor. É perigoso fazer isso? É, porque dependendo por mais que a lesão ou o problema seja simples, pode piorar. Então tem que ver a real necessidade do Sherman jogar domingo ou não. Eu acho ele importante, acho. É uma urgência? Não é. Por mesmo tendo o Rainer, não é. Mas, sei lá, porque assim, Rainer, pelo amor de Deus, ele não serve nem pro jogo time que tá na segunda divisão. Imagine pra uma Série A, né? E o cara, ele tem uma adoração por ele que, pelo amor de Deus. Então é isso que tem que ver. Fisicamente dá para jogar? Coloca. Se corre algum risco de piorar a lesão, segura, né? O problema é o Rainer. Esse é o problema.
Pois é, pessoal, é isso aí. E falando da seleção brasileira, a gente queria abordar só a má fase que vem a seleção, né? Um desempenho totalmente irregular, totalmente abaixo, né, do que pode. Já com o técnico Dorival Júnior, a primeira derrota, né? No currículo aí, desagradável ter essa marca no currículo, mas todo técnico tem que passar por isso, né? Alguns jogadores também desgastaram sua presença na amarelinha, né? Caso do Alisson, goleiro, se eu não estiver enganado, né, doutor? É, isso. O Alisson, goleiro. Quem mais, doutor? Eu acho que do time titular hoje, o Alisson, que eu acho que não é goleiro para seleção. Quem mais? O Paquetá, acho que tá super queimado. E o Dorival na escala ele é errado. Acho que são os dois principalmente, porque de ré, assim, eu assisti um vídeo na internet esses dias fazendo um comparativo do time reserva de 2002 com o time titular do Brasil. Gente, é uma vergonha a seleção atual. Se a gente pegar a seleção reserva de 2002, seria campeã do mundo também hoje. Poderia ter chance. Eu falo muito com o Rafa disso. A gente tinha 3, 4, 5 times que dariam para uma seleção brasileira excelente. Hoje a gente mal tem um, que dirá 2 ou 3. Então, só que assim, já que a gente não tem tanto talento como antigamente, em 2002, por exemplo, o Filipão fez um baita trabalho. Só que o que acontece? Na época a gente tinha muito talento. Então, quando o coletivo não funcionava, ou seja, quando o Filipão não conseguia dar energia para o time funcionar coletivamente, tinha Ronaldo, tinha Rivaldo para resolver o jogo. Quantos jogos ruins da seleção eu vi e a seleção ganhou? Por quê? Porque tinha talento. Às vezes não um brilho individual resolvia. Esse brilho hoje teria que ser de quem? Do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Só que a coisa não tá andando. Tá a maionese desandando de uma forma a seleção que começa desde a parte diretiva e atacando o campo. A gente tem um presidente hoje que deixa muito a desejar. Sabe? Dá saudade do Tite. E eu que reclamava tanto do Tite, tem que dar saudade. Por quê? Porque o Tite, com 1000 problemas, fazia a seleção andar da medida do possível. Então a seleção não passava vergonha, de certa forma. Por mais que tenha sido eliminada nas quartas de final nas últimas vezes. Então, sabe, tem muita coisa para arrumar. Eu vejo sim a seleção fora da Copa. Porque a Venezuela. Reparou que a Venezuela tá junto com o Brasil? Tá. Gente, não dá. Com todo respeito à Venezuela. O Paraguai alcançou o Brasil. O Paraguai alcançou o Brasil. Então, gente, que mundo que a gente tá? Sabe? O que me dá esperança é a velha superstição. Em que sentido? As últimas 2 Copas que o Brasil jogou, as eliminatórias, o Brasil passou muito aperto. 94, que o Brasil foi tetra, o Brasil só foi se classificar na última rodada. Em 2001 para 2002, o Brasil foi se classificar também na última rodada. Então, para os supersticiosos de plantão, vai pensar, pô, se as eliminatórias são ruins, pode ser que o Brasil ganhe a Copa. Mas o problema qual era? O Brasil passava sufoco naquela época. Qual é a diferença? Naquela época, mas tinha talento. Tinha talento. Em 2002 tinha o Ronaldo, que não jogava as eliminatórias, mas tinha o Ronaldo, o Rivaldo. Em 93, 94 tinha o Romário. Agora, quem a gente tem para realmente fazer isso que foi feito naquela época? É isso que eu fico pensando. Eu assisto o futebol da seleção porque eu gosto de futebol. Mas futebol não é o que a seleção está apresentando, né? E isso está cada vez mais afastando o torcedor brasileiro. É isso aí, pessoal. E salvo engano, ainda temos mais data FIFA, né? Ainda temos mais data FIFA Sim. a ser feito ainda. Teve uma queda de luz aqui. Isso acontece, né, pessoal? Vai acontecer, né? Sempre quando a gente estiver assim gravando, ou então quando estiver ao vivo também, né? Em novembro, se não me engano, na próxima. Novembro, exatamente, exatamente. E pessoal, para a gente fechar aqui o vídeo, será que a gente consegue bater aqui uma provável escalação de cabeça aqui do Santos para domingo? Conhecendo o Carille, eu acho que vai jogar Brazão, Sherman, Gil e Jair, Escobar, Schmidt, Pituca e Juliano, La Quintana, Wendel Silva e Guilherme. Eu torço para não ser essa escalação, para ele tentar mudar um pouco, mas é o que eu acredito conhecendo o Carille. Vamos ver se também não tiver nenhum desfalque de última hora, Sherman, né? por exemplo, Como o Sherman, por exemplo. Mas é aquilo, né, pessoal? A gente tem que acreditar e tem que torcer, né? Torcer lá, quem for pro estádio, por favor, torcer pra gente conseguir essa vitória que vai ser importante, né? Já conseguimos um primeiro turno, não custa nada, né? Garantir o segundo turno para subir logo, voltar logo pro lugar de onde o Santos não deveria ter saído, que é a primeira divisão. E uma coisa muito importante: quanto antes o Santos garantir o acesso, mais fácil fica o planejamento para o ano que vem. Ver que jogadores vão servir para o ano que vem, que jogadores vão continuar, fazer um planejamento melhor. Porque se o Santos deixar para o Santos subir na última rodada, além de nós torcedores sofrer muito, nós torcedores vamos ficar malucos
E outra, o planejamento fica todo atrapalhado. E outra, voltando para a Série A antes, o Santos já faz o planejamento financeiro. Que o Santos vai estar na Copa do Brasil e o dinheiro da Série A é, sei lá, não sei dizer agora quanto, mas acho que é 10 vezes mais do que na Série B. Então, o Santos pode fazer um planejamento mais audacioso ano que vem, né? Então, quanto antes puder fazer isso, melhor. É isso, pessoal. E assim, vou deixar aqui um aviso no final do vídeo para vocês. Curtam, comentem, compartilhem. Comentem bastante aqui embaixo para a gente saber o que vocês estão achando também, tá? Se inscrevam, que é importante pra gente, tá? Muito mais importante do que ficar pedindo Pix aqui, né? E outra, se inscrevam para vocês poderem receber nossos conteúdos. Exatamente. Terão toda semana, lives, vídeos. Toda semana, tá? Ou nós dois juntos, ou só o Dr. Danilo, ou só eu, tá? E a live ao vivo, pra gente também poder estar junto com vocês, pra vocês estarem junto na live com a gente conseguir colocar vocês ali direitinho, tá? Nem que seja, ou a gente às vezes vai gravar de barzinhos, ou a gente vai gravar de dentro de casa mesmo, tá? Cada um na sua casa, ou aqui na clínica eventualmente. Tá bom, pessoal? É isso aí, muito obrigado, um abraço, uma boa tarde.